Olá pessoal, boa noite. Eu venho aqui falar com vocês sobre algo que o Senhor falou comigo agora nessa tarde. Eu acabei de fazer uma prova, né, da qual eu me saí muito bem na prova. Eu fui fazer bem nervosa, estava bem nervosa quando eu fui fazer. E eu saí da prova muito feliz, sabe? Mas não só por conta de uma nota boa, mas por conseguir compreender e entender a grandiosidade da transformação e da obra que Deus fez na minha vida, né? Eu venho de uma vida terrível, num contexto terrível, né? Tem uma história aí tremenda na minha vida que talvez um dia eu escreva até um livro, tenho um desejo de fazer isso, mas que isso me deixa até hoje estarrecida de ver aonde Deus está me levando, o que Deus está me mostrando, as coisas que têm acontecido na minha vida desde a minha conversão, que não tem aí nem 3 anos, digamos assim, né? E eu queria fazer esse vídeo aqui só para testemunhar que Deus é muito bom. Deus, ele é tão bom, que ele não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, né? E eu quero externar minha gratidão a Deus e testemunhar da maravilhosa graça que Deus tem pela minha vida e pela sua também. Eu tenho hoje em dia uma sensação de que eu estou num tempo novo, de que eu estou numa... É como se fosse uma outra vida, sabe? É como se fosse uma outra dimensão. Quando eu olho para trás, eu não vejo as coisas que eu fazia e que pessoas às vezes comentam, e até que eu me lembre, parece que não era eu. Porque na verdade, como diz a palavra de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós temos, quando há essa conversão, temos uma sensação de que não era a gente que vivia naquele tempo, né? Escarnecendo, vivia... que não éramos servos de Deus ainda. Então parece que nem era a gente. Então eu quero falar sobre uma nova vida em Cristo, sabe? E que Jesus é o caminho. Então quando as coisas começam a dar tudo certo na nossa vida, tudo entre aspas, né? Porque não é tudo, mas é tudo aquilo que você precisa para chegar no propósito onde Deus quer te levar. Então todas as coisas prosperam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e as coisas vão prosperando. A Bíblia diz que José, aonde que ele estava prosperando, né? E ali na palavra de Deus tem vários exemplos de pessoas usadas por Deus, que tinham um chamado, né? Que Deus tinha levantado, que aonde eles passavam, eles prosperavam, né? Temos aí o caso de Daniel, de José e muitos outros, né? Então Jesus é o caminho da verdade. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra com a verdade, a gente entra no caminho. E o caminho, esse é o caminho que vai te levar para o lugar certo, que é o quê? Para o céu. Você foi criado para ir para o céu, você foi criado para ser salvo, para ser luz, né? E no meio da escuridão. E hoje nós vivemos num mundo que está em trevas, né? O mundo jaz no maligno, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então nós estamos andando na contramão, né? Aonde que tudo que eles falam que é errado tá certo, e tudo que tá certo eles dizem que é errado. Então não é fácil a caminhada cristã. A caminhada cristã é uma caminhada de renúncia, de resiliência, de prontidão, de estar pronto, de assumir a posição de servo e estar aí trabalhando no reino de Deus, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscareis, né, e encontrareis. Aquele que pede será dado, né? Aquele que procura, né, com todas as suas forças, sabe? Se prostra aos pés do Senhor, né? Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de uma vida com Deus. Eu estou falando de uma vida onde que a gente nunca vai conseguir seguir a palavra de Deus completamente, porque nós estamos na carne e somos pecadores. Mas a gente tem que tentar o nosso máximo, sabe? Aonde que as pessoas vão falar: nossa, você é fanático, você é lunático, é religioso, você agora tá careta. Não, a gente está seguindo, a gente precisa seguir os princípios da palavra de Deus. E dessa forma Deus vai levantar você para glorificar o nome dele. Eu tenho um testemunho lindo, onde que eu não tinha nem o meu 2º grau, onde eu sonhava em ter uma faculdade, eu sonhava em me inserir, né, na sociedade, porque eu era uma pessoa que me sentia excluída, me sentia
sabe? Tinha um complexo de inferioridade e Deus, ele abriu portas para mim extraordinárias, que até hoje eu fico pensando, meu Deus, como eu vim parar aqui? Então Deus é muito bom, creia, somente creia, dê o primeiro passo e Deus dá o passo e Deus dá o degrau. E é assim que funciona. Quando você diz sim para Deus, Ele está lá de braços abertos. Jesus morreu na cruz por você e foi de braços abertos. E qual era a mensagem? Eu estou aqui de braços abertos. Só basta você reconhecer e dar o primeiro passo. E Jesus, ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Eu necessito testemunhar das obras que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que ainda tenho muitas coisas ainda para testemunhar, mas hoje o Espírito Santo de Deus me incomodou para vir aqui falar para vocês. Se rendam a Deus, se rendam a Jesus. Não precisa ir para uma igreja, levantar a mão e dizer que vai ficar frequentador de igreja todo domingo, não. Gente, ajoelha no teu quarto, no teu secreto. A Bíblia diz que quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto Deus te ouvirá. E Ele te recompensará publicamente. E o que eu queria deixar, né? O meu propósito desse vídeo era falar sobre o quê? Sobre uma prosperidade espiritual. Porque hoje nós vivemos uma teologia da prosperidade, onde a gente vê pessoas pregando um evangelho da prosperidade. Mas não é isso o propósito da palavra de Deus. O propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos prósperos espiritualmente. Que através de um relacionamento com Ele, através do estudo das Escrituras Sagradas, e não só do estudo, mas do cumprimento, né? Do que você está ali lendo, está ali estudando, você começar a colocar em prática na sua vida, as coisas vão se alinhando e é maravilhoso ver progressivamente Deus se revelando através da sua vida, sabe? Quem me conhece sabe, se olhar para o passado vai falar, não era nem para estar viva. E eu sei que muitos ainda vão olhar para mim, para você que está no caminho e dizer, daqui a pouco vai cair, vamos ver até quando vai, mas Deus, quando Ele tem uma obra na tua vida, é eterna. Você não vai cair. Você vai dizer sim para Deus e você vai dar o passo, Ele vai botar o degrau e as coisas vão entrando no propósito. Parece que vai tudo dando certo. Você consegue trabalho, você consegue estudar, você consegue ser uma boa mãe, um bom pai. Você consegue. As coisas parecem que vão se encaixando, nossa, aí as pessoas falam, você é crente, parece que tudo dá certo para você. Não é. É quando você está alinhado no propósito que Deus tem para sua vida, quando você começa a cumprir o propósito que Deus criou você para fazer aquilo ali, você começa a entrar dentro da tua missão, as coisas vão começar a dar certo, porque Deus está nesse meio. Então eu queria compartilhar com vocês, né, um Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me tirou de um lago lamacento, né? E ali o salmista vai dizer, né, que da onde que Deus tirou ele, e ele esperou com paciência. Então eu me identifico muito com esse salmo e eu quero deixar essa palavra para você meditar no dia de hoje, na noite de hoje, que Deus é muito bom e Ele tem grandes coisas para você. Mas essa palavra parece um jargão, grandes coisas. Essas grandes coisas não são materiais, são espirituais, são coisas que vão entrar dentro do propósito que Deus quer para tua vida. Se for para você ser usado de uma forma anônima, no anonimato, isso é uma grande coisa, porque Deus quer te usar. Tem muitas pessoas aí que não conhecem o evangelho, que estão no evangelho apóstata, que estão no evangelho de fariseus, né? E Deus, Ele quer nos usar e mostrar para muita gente ainda que não conhece a Ele, que Ele está aqui e que Ele ainda salva. E que Ele está aqui por nós, que Ele morreu na cruz por nós. Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. E Jesus está de braços abertos para te acolher. Então fica com essa palavra que possa edificar a tua vida em nome de Jesus. Creia somente.